Oi, eu sou o Felipe e o Papa é pop. Mas seria ele também pecador? Eu sei que pode parecer um assunto que só interessa a quem professa a fé católica, mas vai por mim. Para entender isso, a gente vai ter que dar um mergulho em história e filosofia que eu tenho certeza que você vai curtir. O Papa representa a figura máxima do cristianismo católico, um líder espiritual que guia milhões de fiéis e cuja palavra tem um peso absoluto. Ou será que não? Afinal, o Papa é realmente infalível, perfeito, incapaz de errar, incapaz de pecar? Parecem perguntas simples, mas a resposta envolve séculos de debates, definições teológicas e nuances sobre a natureza do pecado, a infalibilidade, claro, e o próprio limite do poder do Papa. Além de um pouquinho sobre a consciência, senão não seria um vídeo do dossiê do Felipe, né? E é isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Os pecados do Papa. Vem comigo. Beleza, vamos começar do começo, pelo que conhecemos sobre a criação do papado. Segundo a tradição católica, foi Jesus Cristo quem conferiu a Pedro, um dos apóstolos, a liderança sobre a igreja. Esse ato é conhecido como a primazia, que fez dele o primeiro papa, não por nome, mas por função. E através do primado de Roma, todos os papas que o sucederam herdaram essa liderança espiritual, formando uma longa linha de sucessão que chega até os dias atuais com o Papa Francisco. Só que essa narrativa é sustentada mais pela fé do que por evidências históricas sólidas. Não há documentos diretos que confirmem que Pedro foi de fato o primeiro Papa no sentido que entendemos hoje. Se voltarmos ao contexto do Império Romano, o cristianismo era inicialmente, quando dá ali os seus primeiros sinais de organização, uma religião ilegal e perseguida. Isso só começou a mudar com o Edito de Milão, no ano 313, quando o imperador Constantino finalmente legalizou o cristianismo e as outras religiões como um todo. O edito permitiu que a fé cristã se organizasse formalmente, criando a base para o desenvolvimento de uma estrutura eclesiástica mais complexa. Poucas décadas depois, em 325, o Concílio de Nicéia, na Turquia, também convocado por Constantino, tentou resolver questões doutrinárias e criar uma unidade na fé cristã. Um dos motivos principais desse debate foi o arianismo, que negava a divindade de Jesus, colocando ele como uma criatura de Deus e não parte objetiva dele. Nesse concílio, além de pacificar conceitos de extrema importância como a doutrina da Trindade, a hierarquia da igreja começou a se definir. E o bispo de Roma gradualmente ganhou destaque, embora ainda não fosse chamado de Papa. Apenas com o Papa Leão I, conhecido como Leão Magno, que pontificou de 440 até 461, vemos a oficialização do conceito de primado petrino, que eu citei anteriormente e que afirmava que a autoridade do bispo de Roma derivava diretamente de Pedro, mesmo que o argumento já tivesse sido feito em textos anteriores, como os de Irineu de Leão e Inácio de Antioquia. E assim, os historiadores e teólogos passaram a fazer um esforço para encontrar esses elos perdidos, o que seria de extrema importância para a construção do dogma católico. Apesar de não ter resolvido definitivamente o problema, um dogma centralizado ajudava a acalmar algumas discussões. Por exemplo, a parte que define o que é pecado, além do que é e como acessar a salvação. E é aqui que a coisa começa a ficar complexa de verdade, porque com o tempo foi desenvolvida uma área de estudo dentro da teologia só para tratar da salvação. Se chama soterologia, termo que inclusive é aplicado para várias outras religiões hoje em dia que tratam desse tema dentro dos seus próprios dogmas. Existem várias teses, antíteses, discussões e debates infindáveis, mas no final todos meio que vão concordar que o que te separa da salvação é o pecado, e o pecado também ganhou sua própria área de estudo chamada amartiologia. Ela abrange a origem, a natureza e as consequências do pecado na perspectiva cristã. Para muitos teólogos que se dedicaram a desenvolver a amartiologia, o pecado é visto como uma ofensa direta contra Deus e a sua ordem divina. Entre os pensadores influentes nessa área estão os famosos Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, que debateram amplamente sobre a natureza pecaminosa intrínseca à humanidade, uma característica comumente atribuída ao pecado original. Sim, aquela história de Adão e Eva comendo o fruto, que, aliás, em nenhum lugar do texto diz ser uma maçã. Então, se todos os humanos estão sujeitos ao pecado, incluindo o Papa, como essa condição afeta a sua liderança? É possível que o Papa, o guia espiritual de milhões, também cometa pecados? Como resolver o problema de ter um líder
te guiando para o lugar errado? Para responder a isso, precisamos considerar outro aspecto essencial, não só para o cristianismo, mas para a filosofia em geral: o livre-arbítrio. De acordo com a doutrina católica, sem o livre-arbítrio não haveria responsabilidade moral e, portanto, não existiria o pecado. Os seres humanos, e até mesmo os anjos, o que seria um tema interessantíssimo para um vídeo futuro, têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Esse princípio de escolha é tudo o que é necessário para permitir que o pecado aconteça. Então, se o Papa é humano e possui livre-arbítrio, ele também pode pecar. E essa vulnerabilidade levanta umas discussões bem bizarras sobre a infalibilidade papal. Ué, Felipe, mas o Papa não é infalível? Eu pensei que ele era tipo um Jesus 2, o inimigo agora é outro. Então, essa é uma das maiores confusões teológicas em relação à doutrina católica. Infalibilidade não significa impecabilidade. Enquanto a impecabilidade implica ser incapaz de pecar, qualidade atribuída apenas a Deus, Jesus e Maria, segundo a teologia, a infalibilidade é algo bem diferente. Ela foi formalmente definida apenas em 18 de julho de 1870, durante o Concílio Vaticano I, com a publicação da encíclica Pastor Eternus. No documento fica estabelecido formalmente que o Papa é sucessor de Pedro, que o Papa eternamente terá o cargo de líder que comanda a Igreja, que o Bispo de Roma é esse líder supremo, mas principalmente que, e presta bastante atenção nessa parte, o magistério do Papa é infalível. Então perceba a diferença: o cargo de Papa é infalível, não a pessoa que está no cargo, porque o cargo teria sido dado por Jesus e o cargo não estaria passível de livre-arbítrio, já que o próprio Jesus seria impecável. E qual é a diferença? É que, de acordo com essa doutrina, o Papa é considerado infalível apenas em questões de fé e moral, especificamente quando ele fala ex cátedra, ou seja, a partir da cadeira de Papa. A infalibilidade é uma carta usada apenas na sua autoridade oficial e com o propósito de definir uma doutrina universal para a Igreja. Os católicos acreditam que quando Jesus fala sobre fazer de Pedro uma rocha e que ele ligaria e desligaria no céu, era disso que ele estava falando, que lá de cima teria uma espécie de STF divino que interpretaria a lei através do Papa. Então é uma pura questão de fé. Para os católicos, se Deus deixou a Igreja como base, ele tem que ter deixado mecanismos para evitar a corrupção da doutrina, o que é bem difícil de explicar considerando o histórico de 2 milênios de papado. Vai sair para os membros aqui do canal um vídeo só contando sobre os papas mais bizarros dos últimos 2000 anos. Tem de tudo: trama de assassinato, incesto, orgia, zoofilia, bruxaria, ateísmo e muita invencionice também. Então, se você quiser apoiar esse canal, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro. E aí talvez você esteja se perguntando: mas Felipe, e o Apoia-se? O Apoia-se foi criado em uma época que esse canal era exclusivamente de creepypastas e os benefícios eram aqueles e seguem valendo se você ainda faz parte. Mas se você tem interesse nesse conteúdo de histórias de terror, creepypastas e afins, deixa eu te contar um segredo: eu nunca parei. Confere o link aqui embaixo pro canal Fábrica de Pesadelos. Lá é só história de terror todo dia. Por aqui, seguimos com esses documentários. Fazendo parte dos membros, além de ajudar a manter esse canal vivo e pagar um editor, o que garante que a frequência de vídeos continue, você vai ter acesso a um podcast recheado de informações bizarras que sai todo final de mês. Além desses conteúdos exclusivos, vira e mexe vão sair esses vídeos duplos, para não chatear o algoritmo. Sempre que um vídeo ficar grande demais, ele vira parte 2 aqui para os membros. Mas de volta ao tema desse vídeo aqui, vamos entender os extremos. Não apenas os pecados do Papa, mas os pecados que nem o Papa pode perdoar. Segundo a doutrina católica, o pecado contra o Espírito Santo é, por definição, o único pecado imperdoável, um ato final de negação que coloca a pessoa em oposição absoluta ao perdão divino. O que isso de fato significa ainda é motivo de debate, até porque o que de fato é esse tal Espírito Santo também. Originalmente, no judaísmo, o Espírito Santo era chamado de Ruach HaKodesh, o Ruach sendo o espírito, mas no sentido de vento, como se o espírito estivesse relacionado à respiração, ao ar. Por isso, lá em Gênesis, Deus assopra nas narinas de Adão para que ele deixasse de ser o boneco de barro e ganhasse vida. O que se entenderia por Espírito Santo seria apenas uma propriedade de Deus, uma espécie de manifestação física no plano terreno de uma entidade cósmica. Essa interpretação fica óbvia nas menções do Antigo Testamento. Quando essa ideia é transcrita para o cristianismo,
cristianismo, o Ruach HaKodesh vai pro grego pneumatorragion, e aí se transforma numa terceira pessoa que compõe a identidade de Deus. De qualquer forma, é o Espírito Santo que seria o fiscal de doutrina da Igreja Católica e não deixaria o Papa vacilar. E, em geral, é aceito que esse pecado contra o Espírito Santo envolve algo muito específico, a recusa de aceitar o poder de Deus para perdoar. E isso é interpretado, em última instância, como uma negação do próprio Espírito Santo de Deus e, por consequência, da doutrina cristã, ou seja, a tal salvação. Sem salvação, você estaria condenado eternamente. Tirando isso, a Igreja Católica trata do perdão para a maioria dos outros pecados por meio de um conceito fundamental chamado contrição. Eu sei que eu estou jogando um monte de termos novos aqui, mas fica comigo, vai fazer sentido. Foi-se o tempo de pagar perdão com dinheiro. A contrição, que é o verdadeiro arrependimento ou ânimo cruciatus, a dor da alma, vem do latim e representa a experiência interna de arrependimento genuíno, uma condição essencial para que um pecado seja perdoado. A contrição foi formalizada pelo Concílio de Trento, que começou em 1545 e terminou em 1563. Uma resposta vigorosa da Igreja à Reforma Protestante e um marco da definição das doutrinas da confissão e do perdão, um dos muitos temas que causaram essa cisão que rende discussão até hoje. Então, mesmo sendo infalível naquelas situações específicas, o Papa continua sujeito ao pecado, assim como qualquer outro ser humano. O que nos leva a outra pergunta: se o Papa peca, será que ele se confessa? E mais do que isso, quem confessa o Papa? Tradicionalmente, o Papa escolhe um confessor específico, muitas vezes um padre ou bispo de sua confiança, frequentemente ligado a ordens religiosas como os franciscanos ou os dominicanos, que já possuem uma longa tradição em serviços de confissão para papas. O atual Papa Francisco, por exemplo, já disse que se confessa a cada 2 semanas, mas os detalhes sobre quem é o seu confessor pessoal não são divulgados publicamente, respeitando, claro, a privacidade e a confidencialidade inerentes a esse sacramento. Na verdade, estamos falando de quem era seu confessor, porque esse ano ele faleceu. Assim soubemos que era o Padre Manuel Blanco. Desde então ele tem se confessado com o frade que estiver disponível na Basílica de São Pedro. Papas geralmente se confessam regularmente, especialmente antes de celebrações importantes como Páscoa e o Natal. Resumindo, como qualquer fiel, o Papa peca e o Papa é perdoado. O problema é quando o Papa peca reiteradamente e decide usar o seu papel de Papa para guiar os fiéis ao pecado. Para o católico, isso é uma possibilidade nula, já que tem todo aquele mecanismo do Espírito Santo para impedir heresias de se infiltrarem na doutrina e tal. Mas na prática mesmo, existe algum mecanismo? Existem alguns registros históricos de papas que foram sim removidos de seu cargo, mas na Igreja Católica não existe um mecanismo oficial de impeachment para o Papa, ainda que a política eclesiástica e as disputas de poder já tenham resultado em várias deposições. O Código de Direito Canônico atual, que tem sua versão mais recente em 1983, não prevê explicitamente um procedimento para lidar com um Papa herege, mas algumas interpretações argumentam que ele poderia ser declarado inepto para o cargo por um concílio ecumênico ou pelo colégio de cardeais, para determinar a legitimidade do Papa e a sua declaração ex cátedra. Se ele fosse declarado herege, poderia ser deposto e sua declaração revogada, embora o processo para isso não esteja claramente definido no direito. Por exemplo, no artigo 1404 diz que, sendo o Papa a autoridade máxima, a sé apostólica não pode ser julgada por ninguém. Isso significa que nenhuma instituição ou pessoa na Terra tem poder formal para julgar ou depor o Papa. O único cenário explícito para perda do cargo papal está no artigo 332, onde diz que, se o Romano Pontífice renuncie ao seu cargo, requer-se para validade que a renúncia seja feita livremente e devidamente manifestada, mas não que seja aceita por alguém. Inclusive, foi esse artigo que permitiu que Bento XVI passasse o bastão para Francisco, o primeiro caso em 600 anos. E é aqui que se abre uma brecha controversa na lei. Roberto Bellarmino, um dos doutores da igreja mais importantes do movimento da Contra-Reforma, sugere que uma heresia vinda do Papa seria um dos raros casos de convocar uma reunião para o impeachment, já que a fé católica é a condição essencial para exercer o cargo. Tecnicamente, um concílio poderia se reunir para botar pressão para um Papa herege renunciar, mas na prática o cenário é remoto. Por fim, surpreendentemente, as putinhas aborteiras estão teologicamente corretas. Peca, pé, peca, até o Papa peca. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.
fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Peca, pepeca, pepeca, goza, peca, sangra, peca, peca, pepeca, pepeca, Até o Papa